Eu sou Melissa Guimarães, sou psicóloga e hoje eu vou conversar com vocês a respeito do contrato amoroso. O que é isso, Melissa? Contrato amoroso? Sim, a gente precisa falar sobre esse tema tão importante e que muitas pessoas não dão o devido valor. Então vamos lá. Você já percebeu que sempre que nós vamos adquirir algo, fazer algo importante, os contratos estão aí para estabelecer os limites, o que a gente precisa esperar, o que a gente precisa cumprir, nossos deveres, nossos direitos, e isso organiza as relações? Se a gente vai comprar um imóvel, um automóvel, um contrato para fazer uma viagem por uma agência de turismo, sempre existe esse contrato, que é nada mais do que um estabelecimento de regras, como que uma parte vai conduzir e a outra também, e o que cada uma deve esperar um do outro. E por que será que a gente não valoriza o contrato no momento de estabelecer uma relação amorosa? Por que que isso nunca é cogitado ou quase nunca pelas pessoas? E aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando sobre um contrato por escrito, um contrato mediante auxílio de um advogado, não é nada disso. Um contrato nada mais é do que um estabelecimento de regras para que a relação flua, para que a gente saiba o que esperar e o que a gente precisa se doar. Se a gente está ciente de tudo isso, é mais fácil embarcar na relação de uma forma mais leve, mais consciente e com mais chance de funcionar. Concorda? Então eu vou falar para vocês que a maioria dos relacionamentos não dão certo por esse motivo básico, porque na hora do estabelecimento do vínculo inicial, as coisas não são ditas, não são verbalizadas. Às vezes nós temos dificuldades de colocar o que sentimos, o que pensamos, o que esperamos, e isso atrapalha muito a relação, principalmente com o passar do tempo. A gente entra nesse mecanismo de acreditar que o outro deveria saber o que eu estou sentindo, que é óbvio para o outro que essa questão me incomoda, quando na verdade não é. Cada um tem uma visão de mundo, cada um tem um jeito de sentir, de pensar, de agir. E por isso as regras, o contrato é tão importante, deveria ser pauta dos relacionamentos, especialmente quando há essa transformação de um relacionamento mais leve, menos vinculado, para algo mais sólido, como um namoro, um casamento. Ai, Melissa, mas o que que a gente vai discutir, né, nesse contrato? Assim, o que que a gente fala na hora de contratar com a pessoa amada? E todas as regras, né? Eu acho que um contrato de relação amorosa, ele deve conter especialmente três elementos básicos para que ele comece bem: liberdade, vontade e responsabilidade. São três elementos-chave para que ele aconteça. Primeiro, você está ali livre, você está escolhendo ficar com aquela pessoa ou tá tendo uma forçação de barra, algum motivo que te impele a ficar com a pessoa por dó, por dinheiro, por outros interesses, ou você está livre para dizer sim para essa pessoa. A mesma coisa, o outro, a parte contrária. Outra questão, né, importante é a questão da vontade. Você tem vontade de ficar com essa pessoa, você gosta de estar com ela, de conversar, é da sua vontade firmar um relacionamento mais sólido, você quer, esse é o seu propósito de vida ou não, ou você prefere ficar em algo mais light, mais tranquilo. E por fim, a responsabilidade ou a consciência. Você está ciente dos seus deveres, né, do que a pessoa vai esperar, dos seus direitos nessa relação. E eu não estou falando de direitos legais, não, o que é meu, o que é seu, né, a gente compra junto, a gente... Não, né, os deveres e direitos emocionais de um para com o outro. Eu gravei um vídeo anteriormente sobre responsabilidade emocional. Então tem tudo a ver com responsabilidade emocional. A gente não criar, né, ter cuidado com o outro em relação ao que sentimento que a gente desperta no outro e quais expectativas a gente
nutre, né, que esse outro tem em nós. Elas são reais, elas não são? Será que é por algo que eu estou fazendo ou eu estou omitindo? Então tem tudo a ver com isso, para começar. Mas estabelecer as regras, né, apesar de eu achar que esses elementos são importantes, cada casal, cada pessoa que deseja ficar com outra, se vincular a alguém amorosamente, deve avaliar o que é importante. Mas é importante, primeira coisa é em relação ao próprio relacionamento. Vai ser aberto, vai ser fechado, vai ser sério, vai ser flexível? Como que vai ser esse relacionamento, para começar? Como que a gente vai gerir? Eu tenho muitos amigos, gosto de sair só com eles. Eu vou poder continuar saindo com os meus amigos ou eu vou ter que sair só de casal? O que você acha? Né? Negociar com o outro. E aí, dessa forma, a negociação feita, a gente evita brigas, a gente evita situações constrangedoras durante a relação e fica mais fácil ajustar quando algo sai do prumo, quando algo não funciona como tinha ficado estabelecido no início. Então fica muito mais simples gerir aquela relação quando as coisas são claras, quando as coisas são abertas desde o início. E aí o outro também tem o direito de escolher se ele quer permanecer conosco ou não, quando a gente estabelece as nossas regras e o que a gente é capaz de suportar. Se eu falo para o outro que eu não estou pronta para algo mais sério, que eu gostaria que fosse mais flexível, mais aberto, e o outro não concorda, né? Não são os valores dele, não são os objetivos que ele tem de relacionamento, ele está livre, olha a liberdade aí, ele está livre para partir, ele está livre para me deixar. E eu também, por mais doloroso que seja, por mais que eu goste da pessoa, se eu não estou disponível, se esse não é um valor para mim no momento, né? Então eu vou seguir o meu caminho. Eu vou sofrer, obviamente, mas eu vou seguir meu caminho de acordo com as minhas convicções. Eu não vou causar nenhum dano àquela pessoa, porque eu fui claro com ela desde o início. Então, estabelecer regras, gente, ter uma comunicação saudável, uma comunicação que flui, um entendimento, uma liberdade, uma confiança para falar sobre questões delicadas, para expor como você se sente em determinados momentos da relação, é muito importante. Essa conversa sincera entre as pessoas que se gostam, ela é fundamental e ela é um dos elementos chaves para o sucesso da relação. E tem que haver, obviamente, né, eu sempre falo isso, reciprocidade, porque não adianta só uma pessoa, um contrato unilateral. Eu faço as regras e você só assina. Não, tem que ter essa contraposição, tem que ter um equilíbrio de trocas. Eu proponho algo, você propõe outras coisas. Às vezes a gente vai entrar em choque, mas eu abro mão um pouquinho do que eu acredito aqui, que dá para flexibilizar, e você também abre mão um pouquinho para que a gente continue junto, para que a gente seja feliz. E isso, assim, é fundamental, né? São questões pequenas, aparentemente simples, mas que a gente deixa para segundo plano. A gente nem pensa sobre isso quando a gente está estabelecendo um relacionamento. A gente entra no relacionamento muitas vezes trabalhando com pura ilusão, expectativa irrealista do outro, de como será, e a gente sequer conversou com o outro sobre isso. E mais à frente, o que acontece? A gente se decepciona. A gente se decepciona com a nossa própria ilusão distorcida, com a realidade que a gente acreditava que era, né, sério, que era o que a pessoa estava prometendo para mim, mas na verdade a pessoa nunca prometeu nada, porque eu nunca nem sequer conversei com ela. Foi da minha cabeça, eu pressupus que seria daquela forma. Então a decepção vem muito maior, a gente cai, né, de uma altura muito maior e se machuca. Então, para evitar, né, eu sugiro que vocês façam a partir de agora esse contrato. E olha, eu acho que deve ter gente pensando assim, que absurdo, contrato, como é que eu vou falar para a pessoa que a gente vai fazer um contrato? Isso pode ser num tom de brincadeira, de romantismo, separar um lugar para isso, um dia, ao invés de chamar de discutir a relação, vamos estabelecer o nosso contrato de relacionamento, o que a gente quer. Não sei, de repente tem casais que gostam de rituais, de guardar lembranças. Então, escreve essas lembranças num lugar, guarda, pode pôr na moldura. Enfim, algo que simbolize esse início bem feito, essas regras claras e comuns que os dois concordaram. Enfim, que essa relação amorosa possa ser
fluir de uma forma legal, né? Que faça desse momento de contrato não um estabelecimento de regra, sabe? Uma coisa chata de eu vou colocar aqui, se quiser é assim. Não é isso, gente. É um momento de conversa, de rir, de se divertir, de conhecer mais o outro, de aprofundar, de ouvir o outro, aguçar o ouvido e não ficar esperando que o outro fale para a gente rebater. É uma oportunidade ímpar de conhecer o outro melhor, de aprofundar a relação e de ter um bom início, com uma perspectiva muito legal de relacionamento duradouro, leve, feliz. Bom, acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação, se inscrever. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada por estarem aqui.